Numa pequena vila de Jundiaí, uma empresa de transporte arrojada e um velho engenheiro conseguiram colocar o Brasil em destaque no mundo inteiro há mais de 100 anos. A partir de agora, vamos fazer uma viagem pela história da ferrovia brasileira. Vamos conhecer a empolgante saga do trem elétrico de Louveira. A implantação das ferrovias em território paulista está ligada diretamente à produção cafeeira, né? O café entra no estado pelo Vale do Paraíba e ele vai chegando ali na região de Campinas, Bragança Paulista, em volume expressivo. Então era preciso ter um meio de transporte mais eficiente do que o que se tinha na época, que eram as tropas de mula, né? Uma mula carrega aí 2 sacas, 120 quilos. Então é um volume muito pequeno, com custo muito alto. E é aí que o Barão de Mauá vai ter a ideia, de construir uma ferrovia de Santos a Jundiaí. Ele obtém essa concessão do Império, ele funda uma companhia junto com ingleses e no meio do caminho os ingleses acabam tomando conta da companhia, né? E com o tempo o Mauá vai saindo de cena. Foi uma obra muito complicada, muito complexa, porque existia aí um grande desafio, que era vencer o desnível da Serra do Mar. 800 metros de desnível, e para isso foi adotado um sistema de tração funicular, né? Os trens eram puxados por cabos, movimentados por máquinas fixas. As obras começaram ali em 1860, paulatinamente a linha foi sendo inaugurada até chegar em Jundiaí em 16 de fevereiro de 1867. A chegada da São Paulo Railway em Jundiaí mudou a dinâmica da escoamento e produção cafeeira, né? Agilizou o processo e permitiu que a produção expandisse interior adentro. Então era necessário que a ferrovia se prolongasse, mas os ingleses declinaram do privilégio que eles tinham de levar a linha até São João do Rio Claro, atual Rio Claro. Aí surge uma figura importante na história do estado de São Paulo, que era o presidente da província, Saldanha Marinho, um maranhense, que fez um discurso muito motivador em Campinas, né, para uma série de cafeicultores, investidores, comerciantes, motivando para que se fundasse uma companhia para construir a linha além de Jundiaí. Então surge aí a Companhia Paulista de Estrada de Ferro, que foi fundada em Campinas em 30 de janeiro de 1868. Organizada a companhia, foram atrás da concessão para prolongar a linha e obteve-se, para a construção de uma ferrovia em bitola de 1,60 m, a mesma da companhia inglesa, até Campinas. O primeiro trecho é inaugurado até Valinhos, em 31 de março de 1872, a mesma data que é inaugurada a estação em Louveira, e em agosto daquele ano a companhia leva os seus trilhos até Campinas. Na época da construção da estação ferroviária, a vila de Louveira, pertencente a Jundiaí, já contava com várias propriedades rurais que produziam uvas e outras frutas. Naquela época, toda a produção agrícola do interior de São Paulo era feita por burros de cargas e carroças. Louveira é uma das primeiras estações da Companhia Paulista. Ela foi inaugurada com o primeiro trecho em 31 de março de 1872, na época com o nome de Capivari, uma referência ao rio que passa próximo. Esse nome muda no final daquela década, em 1870, e já passa a se chamar Louveira. Na ocasião, ela ia atender a 2 necessidades: o escoamento da produção local e o cruzamento de trens. Mais tarde, Louveira vai ganhar uma outra importância por conta da construção da Estrada de Ferro Itatibens, uma ferrovia em bitola de 1 metro, uma bitola diferente da bitola da Companhia Paulista, que era 1,60 m, e que vai escoar a produção da região de Itatiba.
para atender essa necessidade de transbordo de mercadorias, transbordo de passageiros, a Companhia Paulista vai construir estruturas maiores aqui em Louveira. Então ela vai construir um novo edifício, que é o que existe hoje, que é inaugurado em 1891, armazéns de baldeio, mais desvios. Então Louveira passa a ter uma outra relevância no escoamento da produção cafeeira do estado de São Paulo. Ela vai figurar durante alguns anos entre as 6 estações com o maior movimento de café da Companhia Paulista. Mais tarde vai haver uma outra grande transformação aqui, que é em decorrência da duplicação da linha. Na década de 1910, a Companhia Paulista faz um plano de duplicação entre Jundiaí e Campinas. O prédio ele é reformado externamente, ele vai ganhar o aspecto que tem hoje, por isso que tem a data ali, 1915, e vai ganhar a gare que vocês estão vendo aqui agora. Além disso, para a transposição entre uma plataforma e outra, foi construída uma passarela, que mais tarde vai ser removida por conta da eletrificação da linha. A partir da construção e funcionamento da estação e com o aumento de passageiros e cargas, a Estação Ferroviária de Louveira tornou-se o centro social da cidade. E isso permaneceu durante vários anos. A estação da Estrada de Ferro naquela época era o principal lugar da cidade, era a estação. O chefe era uma pessoa bastante considerada, né? E a estação era muito movimentada. Inclusive nós tínhamos até bar na estação, né? Tinha um bar na estação, era bem frequentado, mesmo nas horas quando não tinha trem, o bar era frequentado, né? Era interessante que na estação de Louveira tinha um bar. Esse bar era do Antônio, o pai do Antônio Trivelato. Esse sujeito morreu muito novo, lavando o bar dele, encostou a careca numa chave de energia elétrica e ele morreu eletrocutado. Esse senhor, ele é esposo da dona Tica, dona do frango assado. Eu era moleque, tinha 7, 8 anos, acho. Aquele tempo de Itatibense, para aldeação, mas Itatibense também, né? Aí eu ia brincar. Quando eu voltava de tarde, era uma festa na estação. Tinha o bar na estação, né? Era uma festa, né? Tanta gente que tinha. E trem para cá, e trem para correr bastante. 40 trem por dia corria aí, né? Então, eu cheguei a ver a máquina a fogo, que era Maria Fumaça, né? Mas era enorme, aquela maquinona grande mesmo tinha, sabe? Passava aí com os trem. Depois, fizeram a elétrica, né? Aí era moleque mesmo. Passou a elétrica, aí começou a vir as máquinas elétricas, né? Aí tiraram, a vapor tiraram. Havia uma coisa interessante, todo sábado e domingo, as moças e os rapazes vinham passear na estação. Eles ficavam até mais ou menos 8h30, 9 horas, depois iam embora. Alguns iam para o cinema, outros iam para casa. Muita gente arranjou namorada lá na estação, né? Arranjaram namorada e casaram com uma moça que conheceu na nossa estação, né? Louveira, nós cinco, eram em 5, tudo amigo fortão. As moças se encantaram, aí cada um arrumou namorada. Ali sim, cada um arrumou namorada. E casaram tudo, eles casaram aqui para Louveira, com as moças de Louveira. Ia lá na igreja de Capivari, depois de lá vinha na estação aqui de Louveira, porque na estação enchia de gente que dava medo para fazer o passeio aí. Era formidável, né? A estação de Louveira foi realmente uma das coisas que ficou não só na história, como no coração de todos os que passaram por ali, né? O Complexo Ferroviário de Louveira foi cenário de 2 filmes, uma produção norte-americana com Glenn Ford, chamada O Americano, e uma produção brasileira, Os Três Uretas, com o ator Cláudio Marzo. Em 1955, a estação de Louveira serviu de cenário para o filme O Americano, estrelado por Glenn Ford e César Romero. Nessa produção de Hollywood, Louveira se transforma na cidade mato-grossense de Boa Vista. Várias casas ao redor da estação foram utilizadas como locações.
fez um filme de faroeste, foi muito comentado isso aí também. E ele usou inclusive um armazém do meu cunhado, o armazém era grande do passado, né, para fazer o filme dele, né. E ele deixou uma passagem, na passagem dele por aqui, algumas boas lembranças, pessoas que tiveram a oportunidade de ver o Ford, que era uma pessoa simpática, né? Ele era um artista simpático, né? A gente olhava para ele e ficava gostando só do jeito dele, né? Então, teve por aqui. Depois tivemos aqui em Louveira também uma outra companhia cinematográfica que filmou um filme que eles deram o nome de, se não me engano, Os Três Moleque. Eles deram esse nome. Também montaram o cenário em Louveira, né? Usaram inclusive a estrada de ferro, para fazer o filme deles. E alguns cidadãos nossos, né? Como é o caso do Patinhas, que já morreu, né? Cidadão que era conhecido como Patinhas aqui, ele apareceu no filme como guarda-trem, né? O Alide, da Casa de Imóveis, também apareceu no filme como viajante. Minha participação foi como passageiro, né? E tinha um moleque que era um dos Zoreta que veio me perturbar lá. Então eu fiz a parte do elenco como ator, praticamente. E também apareci em várias cenas do filme. Menino, vamos para assobiar. Lá, 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 lá. Você falou assobiar. E aí, em 1914, estoura na Europa a Primeira Guerra Mundial. Esse marco na história da humanidade, por ser a primeira guerra do século XX e o primeiro conflito em estado de guerra total, aquele que uma nação mobiliza todos os seus recursos para viabilizar o combate. Ela se estendeu de 1914 até 1918, com um saldo trágico de 10 milhões de mortos. Do outro lado do Atlântico, o Brasil também sentiu os efeitos econômicos dessa guerra. As locomotivas Maria Fumaça, da Companhia Paulista, por exemplo, eram acionadas por uma mistura de lenha de eucalipto plantados na região e carvão importado da Inglaterra. A subestação é um equipamento necessário ao uso da tração elétrica, né? Ela vai baixar corrente de 88.000 volts a 3.000 volts corrente contínua. E a instalação de toda essa estrutura vai se dar como um desdobramento da Primeira Guerra Mundial. Vamos lembrar que na época a tração era a vapor. A Companhia Paulista, assim como várias ferrovias no Brasil, utilizavam carvão e lenha. E o carvão, geralmente o carvão inglês, né, que é um carvão de boa qualidade. E durante a Primeira Guerra Mundial, o preço do carvão inglês estourou. Ele quase dobrou de valor a tonelada entregue em Santos. Então a companhia vai se organizar para trazer uma nova tecnologia, uma tecnologia que dispensasse o uso do carvão. Em 1919, ela forma um grupo de engenheiros liderado pelo Francisco de Monlevade, que era o inspetor-geral da companhia, e vai fazer uma excursão na Europa e nos Estados Unidos para conhecer os sistemas de eletrificação existentes, as tecnologias que existiam na época, né? E entre as tecnologias que foram verificadas, foram estudadas exaustivamente, foram 6 meses de viagem, o Francisco de Monlevade e sua comitiva escolhem pela corrente contínua de alta voltagem a 3.000 volts. Tá?
um sistema versátil que permitia o uso das locomotivas sem muita interferência. Na verdade, ela permitia que você pudesse imprimir velocidades conforme a necessidade, né? Um sistema que tinha locomotivas com grande potência, então casava muito bem para o tráfego da Companhia Paulista, que era um tráfego intenso e pesado. Aqui na subestação está sendo construída uma grande maquete. Quem está construindo é o Roberto Félix. Roberto, qual é o objetivo dessa maquete? O objetivo é mostrar uma réplica de todo o pátio que a gente tinha aqui em Louveira. Aproveitando essa linda maquete, dá para explicar como era o funcionamento da subestação de energia de Louveira. Ela recebia 88 mil volts em corrente alternada. Ao passar pelos equipamentos da subestação, ela era reduzida e nessa redução ia para 3.000 volts em corrente contínua, a mesma que é aplicada para mover os trenzinhos. Só que numa escala muito maior. Temos que lembrar que todo esse equipamento era o que tinha de mais moderno na tecnologia em 1920. Nessa seção da subestação entravam 78 mil volts em corrente alternada e toda a subestação era protegida por esses disjuntores. E essa alta tensão passava por esses transformadores, que era reduzida para 3.000 volts ainda em corrente alternada. Esse painel aqui, ele controlava toda a tensão de entrada, que acionava esses motogeradores que geravam 3.000 volts em corrente contínua. Energia suficiente para mover os trens de Jundiaí até Campinas. Onze anos antes da inauguração da estação ferroviária de Louveira, nascia em 13 de dezembro de 1861 Francisco Paes Leme de Monlevade, o engenheiro Monlevade. Formado pela Escola de Ouro Preto, Minas Gerais, iniciou sua carreira como engenheiro ferroviário no Rio de Janeiro, seguindo para o Reino Unido, onde trabalhou em diversas metalúrgicas de Manchester e País de Gales. Ao retornar para o Brasil, assumiu a função de mestre das oficinas da Estrada de Ferro Central do Brasil. Ele foi convidado a ser diretor da Companhia Paulista de Estrada de Ferro e, durante sua administração, realizou o que seria uma das mais importantes obras da engenharia, a eletrificação da estrada de ferro, que revolucionou todo o sistema ferroviário. Preocupado com o aspecto social e trabalhista, Monlevade também participou da criação da Lei da Aposentadoria dos Ferroviários. Monlevade morou em Jundiaí até 1930, quando se mudou para a cidade de São Paulo. Pouco antes de morrer, em 1944, ele manifestou seu desejo de ser enterrado em Jundiaí, num caixão da Companhia Paulista. Essa tecnologia que a Companhia Paulista trouxe foi desenvolvida pela General Electric, nos Estados Unidos, em 1912, inicialmente por uma ferrovia de transporte de cobre, a Anaconda, e depois ela vai instalar esse sistema na Chicago, Milwaukee, St. Paul and Railway, aí já com uma quilometragem de cerca de 700 quilômetros. É uma tecnologia que fez muito sucesso naquela época,
né, em 1917. Então a Paulista traz o que havia de melhor em termos de tração elétrica sobre trilhos. Toda a construção e a importação dos equipamentos foram realizados em 1920 e a obra levou um ano para ser concretizada. Após um ano de construção, finalmente o grande dia do teste geral havia chegado. A expectativa era muito grande. Embora Monlevade e sua equipe estivessem preparados, um erro de operação ou um erro de máquina, uma falha de equipamento, poderia resultar numa queima de imagem do Monlevade e um prejuízo muito grande para a Companhia Paulista. Embora a equipe já estivesse preparada, esse era o momento crucial de todo o trabalho de Monlevade e do investimento da Companhia Paulista. Antes de iniciar, Monlevade reúne sua equipe e repassa todos os detalhes de operação e reforça a importância daquela data. Monlevade orienta sua equipe para uma checagem final de todos os equipamentos. Essa era a hora. O primeiro teste foi um sucesso. Um mês depois, em outubro, Monlevade vai realizar a sua viagem, a primeira viagem do trem elétrico ligando Jundiaí até Louveira. O trem saiu da estação de Jundiaí, puxando inúmeros vagões lotados de autoridades, convidados da Companhia Paulista. Foi uma grande festa. Saíram de Jundiaí com destino a Louveira, aonde ele chegou e foi cumprimentado por toda a sua equipe.
A subestação, essa obra do engenheiro Mulevade, tem mais de 100 anos e provavelmente ela vai durar muito mais tempo. Ela mostra a capacidade desse engenheiro que ousou buscar o novo e, com isso, movimentou e mudou toda a história do transporte brasileiro. Atreva-se a ser corajoso, lute pelos seus sonhos e desfrute de cada conquista. E essa locomotiva, o que ela é? Qual a importância dela? Bom, essa aqui é uma das primeiras locomotivas, né, elétricas da Companhia Paulista. Ela foi fabricada pela GE, General Electric, nos Estados Unidos, em 1921. É uma locomotiva para passageiros. E foi ela que puxou o trem inaugural da subestação de Louveira em 24 de outubro de 1921, na época com o número 200. Então ela foi a primeira máquina? Foi a primeira elétrica oficial a rodar na Paulista.